Olá, irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção aqui da Palavra de Deus, né? Hoje aqui num ambiente mais cultural, na verdade, né? Mas o importante é a Palavra de Deus. Hoje eu quero trazer para vocês, lá em Romanos capítulo 13, verso de número 12. O capítulo 13 inteirinho é super bacana. Eu vou fazer menção apenas do verso 8 ao 14, mas em especial eu quero pegar o verso aqui de número 12 para que nós possamos fazer uma analogia com o livro de Efésios, capítulo 6, do verso 13 a 20, para que nós possamos analisar e fazer uma analogia entre os dois tipos de armadura que temos: a armadura de guerra e a armadura espiritual, ok? Então vamos entender um pouquinho essas questões que o nosso irmão Paulo nos ensina. Então Romanos capítulo 13, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: a noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Até aí. Olha que interessante. Nós temos uma expressão aqui, armadura da luz, que é interessantíssimo, porque lá em Efésios capítulo 6, 13, nós temos toda uma estrutura da armadura de guerra, a armadura de Deus, né? Então vamos entender um pouquinho essa questão. Quando fala da armadura da luz, ele está falando no primeiro momento da obediência a Deus, que significa ordenança. No segundo momento, ele está falando de um relacionamento humano, que é o amor ao próximo. Olha que interessante. 3, nós temos lá a convicção do ser pecador, né? Que significa converter-se aos seus maus caminhos. Essa é a ideia. Então a armadura da luz, ela é uma luta espiritual. Interessante que a obediência a Deus, né, é o Deus soberano nosso, o nosso Jeová, é bênção, né? Nós temos lá esse relacionamento humano, que eu sempre comentei um pouquinho a respeito, que está falando do nosso Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo, e é toda a sua obra. E temos lá no terceiro momento a convicção, né, que está nos colocando aqui de pecador, que é muito interessante, que é a obra do Espírito Santo de Deus. É interessante, né, essas características que nós estamos falando, dentro de um contexto que está aqui, luz. Essa é a ideia. Que se eu me remeter lá em Efésios, né, capítulo 6, verso 13 e diante, os irmãos lembram, né? Nós temos lá o capacete, nós temos lá a couraça, o cinto, a espada, nós temos lá a sandália e o escudo. Os irmãos lembram disso daí, né? Então vou apenas fazer uma analogia muito bacana e rápida, né? Lembra que o capacete, ele traduz para nós a salvação. A capacidade de desenvolvimento é a personalidade de Cristo. É interessantíssimo. Quando o Senhor fala lá da couraça, lembra da couraça? Daquele soldado romano que tinha aquela couraça? É a justiça de Deus, que está representando o caráter de Deus. Nós temos lá o cinto, né? Tanto é que chamava-se centurião por causa do cinto, né? Porque cingia nele o lombo da verdade, né? Que representa as virtudes de Cristo. Aquela espada, né, que usava muito para a guerra, né, nós costumamos dizer que é a palavra de Deus. Nós falamos cristocentricamente que é o quê? A semente lançada, a palavra do Senhor, né? E as sandálias, é interessante, né? As sandálias, né? É o evangelho da paz. Interessante, é o ide. Eis-me aqui, Senhor,
Todas as vezes que eu pronunciar, já falamos a respeito desse eis-me aqui, né? Que é o que está lá em Isaías, eis-me aqui, Senhor, né? O escudo, né? Interessante, o escudo da proteção, que nós conhecemos como escudo da fé, a proteção em Deus. É interessantíssimo, muito bacana de fazermos essas comparações dentro da palavra do Senhor, no texto de Romanos 13 e de Efésios capítulo 6, que é muito interessante. Mas nós temos aqui na armadura da luz, ainda continuando essa analogia, esse ser que está aqui é interessante. Eu tenho o chamado, o escolhido e o vocacionado. São 3 momentos deste ser que representa a armadura da luz. E tenho a luz. Ser exemplo, primeiro. Chamado para testemunhar, 2. Padecer por amor de Cristo, 3. Não agradar a si mesmo, 4. 5 e último, ser fazedor da obra. Muitos serão chamados, poucos escolhidos, e dos escolhidos eu tiro o vocacionado. Esse vocacionado é o fazedor da obra. Aí eu entendo que o fazedor da obra, ser luz, depende da armadura da luz, que está em Romanos capítulo 13, verso de número 12. Que Paulo faz para nós uma analogia com Romanos 6, capítulo 6, do verso 13 a 20, que é a armadura, né, de um soldado romano. Ele faz esse comparativo. Então, a armadura de Deus, né, que nós temos lá em Efésios, que é interessantíssimo, e temos também a armadura da luz, que está em Romanos 13, capítulo 2, né? Tudo isso para falar também dentro de um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 27, que vai falar dos desígnios de Deus. Então, onde que está o desígnio de Deus? Romanos 13, 12 e Efésios 6, de 13 a 20. Amém, irmãos? Para pensar um pouquinho nisso. Olha quanta coisa importante que nós temos para poder pensar, para poder pôr em ação. Olha que interessante isso, amém? Para pensar um pouquinho sobre isso. Shalom Adonai, que Deus abençoe. Medite um pouquinho sobre esses 2 textos, que são fantásticos. Fica na paz, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Shalom Adonai, tchau, 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 tchau.